esta é uma integral que pode ser resolvida utilizando variáveis complexas. Nós vamos definir uma nova variável complexa z em termos de θ da seguinte maneira: z igual a e elevado a iθ. Certo? Ou seja, usando a fórmula de Euler, isso aqui significa que z é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Certo? Não é exatamente o número e elevado a iθ, é a função definida desta forma pela fórmula de Euler. Certo? Bom, o cosseno de θ pode ser expresso em termos de exponenciais complexas da seguinte maneira. Isso é igual a 1 meio de e vezes e na iθ mais e na menos iθ, de modo que a nossa integral agora pode ser escrita como... Bom, θ vai de 0 a 2π. Isso significa que, em termos de z, eu tenho uma integral ao longo de um caminho fechado, que consiste em um círculo de raio 1. Ou seja, aqui é 1, aqui é 1. O módulo de z é sempre 1, a única coisa que varia aqui é θ. E se o θ vai de 0 a 2π, significa que no plano complexo eu tenho esta trajetória aqui no sentido positivo. Então eu vou indicar desta maneira o nosso contorno de integração. Bom, quem é dθ, eu posso escrever a partir desta expressão dz é igual a... derivada deste termo é i e na i θ dθ. Mas notemos que e na iθ é z, de modo que dθ é igual a dz dividido por iz. Então a nossa expressão, nossa integral, né, torna-se dz dividido por iz vezes 2 mais cosseno de θ. Bom, cosseno de θ é 1 meio vezes e na iθ mais e na menos iθ. Eu já vou escrever aqui no lugar de e na iθ z, e no lugar de e na menos iθ 1 sobre z. De modo que aqui eu tenho 2 mais cosseno, então eu vou ter aqui 1 meio de z mais 1 sobre z. Bom, eu tenho agora uma integral expressa totalmente em termos de uma variável complexa, sendo que o caminho de integração é o círculo unitário centrado na origem. Vamos simplificar um pouco esta expressão. Bom, a integral aqui então é fechada, né? Vamos colocar o símbolo. Então eu tenho aqui dz
vamos simplificar um pouco, multiplicando todo mundo por z. Então, nós temos aqui 2z mais 1 meio de z ao quadrado mais 1 meio. Vamos multiplicar em cima e embaixo por 2. Certo? 2 em cima, 2 embaixo. Então, isso aqui vai dar... vamos colocar as constantes já do lado de fora da integral. 2 dividido por i vezes a integral fechada de dz dividido por... Aqui eu vou ter, então, z ao quadrado mais 4z mais 1. A nossa tarefa agora consiste em resolver esta integral aqui, usando, por exemplo, o método dos resíduos. Então, inicialmente, nós temos que encontrar quais são as singularidades deste integrando que estão dentro do contorno de integração. Bom, as singularidades estão nos lugares onde este denominador é zero, ou seja, z ao quadrado mais 4z mais 1 igual a zero. Isso aqui implica que z é igual a 1 meio de menos 4 mais ou menos... Aqui eu tenho 16 menos 4. Ou seja, z igual a menos 2, mais ou menos... Aqui eu tenho raiz de 12. Vou passar o 2 para dentro do radical, então vai ficar 12 dividido por 4, que dá 3. Então, aqui me dá a raiz de 3. Bom, certamente a raiz correspondente a menos 2 menos 3 pode ser desprezada, porque isso vai, obviamente, ser maior do que em módulo, né, do que 1, de modo que está fora do nosso contorno de integração. No entanto, menos 2 mais raiz de 3, isso certamente está dentro do contorno de integração. Ou seja, isso vai dar um número negativo por aqui. Vamos chamar esse valor aí de z0. Certo? Então, z0 igual a menos 2 mais raiz de 3 está dentro do contorno. Bom, se está dentro do contorno, nós simplesmente devemos calcular o resíduo da função neste polo. Ou seja, lembrando que a nossa função pode ser escrita como, fatorando esse termo aqui, né? Z menos Z0 vezes Z menos a outra solução. Vamos chamar a outra solução de Z1 menos 2 menos raiz de 3. Então, Z menos Z1 aqui. E o resíduo de f de z em z0, então é limite de z tendendo a z0 de z menos z0 vezes a nossa função, que é igual
Simplesmente, bom, eu tenho simplificação de z menos z0, isso aqui me dá simplesmente 1 sobre z0 menos z1. Bom, z0 menos z1 é 2 vezes raiz de 3. Bom, então a nossa integral tem a seguinte forma. I é igual a 2 dividido por I vezes pela fórmula do resíduo, né? Isso aqui é 2πi vezes o resíduo da nossa função em z0, ou seja, 4π vezes 1 sobre 2 raiz de 3, que é 2π dividido por raiz de 3. Ou seja, nós mostramos assim que, através de uma técnica de integração complexa, que esta integral real, ou seja, integral de 0 a 2π de dθ dividido por 2 mais cosseno de θ é igual a 2π sobre raiz de 3.